Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, caso que vai mexer muito no futebol brasileiro, principalmente com torcedores do Flamengo, né? Que é a possível punição do Bruno Henrique, possível banimento do esporte do Bruno Henrique, os casos envolvendo Bruno Henrique e Lucas Paquetá são semelhantes na causa, mas no processo são muito diferentes. E aí a gente vai tentar entender, inclusive pegando todos os casos de manipulação de resultados, né, inclusive casos da Operação Penalidade Máxima. Vocês obviamente vão se lembrar do Bauerman, zagueiro do Santos. Podem perguntar, mas a carreira do Bauerman acabou? Não. E a gente vai tentar entender o que pode acontecer com a carreira do Bruno Henrique, que vem jogando como se não houvesse amanhã, né? Mas agora a coisa mudou um pouquinho. Agora é réu, falamos ontem, aqui no vídeo curto, no Dois Toques, Bruno Henrique se tornou réu na justiça por fraude esportiva. Qual a diferença do caso entre o Bruno Henrique, entre o Lucas Paquetá? E aí a gente vai trazer esses detalhes até para entender qual pode ser a pena do jogador do Flamengo e provavelmente a pena do jogador do West Ham, tá certo? Bom, aqui o canal Dois Toques é um canal que fala dos bastidores do mundo da bola. Então, se você se interessa por tudo aquilo que acontece por detrás das câmeras, por trás da cortina do espetáculo do futebol, que tem muita coisa, você tem que estar ligadinho aqui no Dois Toques, a casa do futebol, que não fala só do resultado. O resultado é, o nome já diz, né? Resultado de tudo aquilo que acontece lá na cortina de fumaça, dos bastidores e tal. E a gente investiga isso para você. Bom, vamos lá. Bruno Henrique e Lucas Paquetá. Qual a diferença de um caso para outro? Em tese, é a mesma coisa. O caso do Bauerman, no ano de 2022, zagueiro do Santos, que forçou um cartão amarelo para receber 50 mil reais. O caso do Lucas Paquetá, que também teria forçado um cartão amarelo para beneficiar familiares e amigos. E o caso do Bruno Henrique talvez seja o mais simples de todos, porque o próprio Bruno Henrique produziu provas contra ele mesmo, né? Tomando um cartão amarelo, manipulando, cometendo fraude esportiva em favor do seu irmão, de outros, e talvez até de si mesmo. A gente não sabe até onde vai o caso Bruno Henrique. Bruno Henrique ontem tornou-se réu pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal por fraude esportiva, e isso vai muito além do cartão amarelo que foi tomado contra o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Muito além, né? 22 ou 23 agora fugiu, produção. Porque na investigação, na análise das provas, desde que conversas do Bruno Henrique com o seu irmão foram apreendidas via telefone celular, né, conversas de WhatsApp, muita coisa foi surgindo. Até a probabilidade de haver uma rede de manipulação de apostas em jogo de cavalo, jogo de futebol, enfim. Parecia algo recorrente, né? E talvez tenha se tornado algo recorrente. Todavia, Bruno Henrique, que também era acusado pelo Ministério Público do Distrito Federal por estelionato, ele não é réu na ação de estelionato, mantendo-se apenas o crime de fraude esportiva. A carreira do Bruno Henrique pode acabar? Poder pode. Ele pode ser banido do futebol. É uma possibilidade. Agora, olhando para casos como o do Eduardo Bauerman, que hoje joga numa equipe mexicana, inclusive esteve na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, muita gente se assustou. Nossa, esse é o Bauerman. Mas ele joga futebol, ele não foi afastado, tal. Ele teve uma punição, ele ficou um tempo realmente afastado do futebol. Mas a questão do Bauerman, ela até virou documentário, virou assunto no Fantástico.
A Operação Penalidade Máxima, ela puniu não só o Bauerman, como uma série de outros jogadores conhecidos, né? Na época, o Aleph Manga, que era jogador do Goiás, depois foi para o Curitiba. Né? Outros jogadores realmente foram banidos do futebol, tiveram um envolvimento muito maior, né? Em manipulação de resultado de jogo, de placar de jogo. Né? No caso do Bruno Henrique, assim como o caso do Bauerman, assim como o caso do Lucas Paquetá, é um caso de manipulação via cartão amarelo para beneficiar apostas esportivas. Né? Bom, falamos ontem aqui, segundo fontes ligadas ao jornal The Times, na Inglaterra, o Lucas Paquetá deve ser absolvido. Não sabemos ainda qual foi o argumento favorável, qual foi a justificativa para essa decisão final. Todavia, são casos parecem semelhantes, mas são muito diferentes. O Lucas Paquetá em nenhum momento se envolve diretamente em qualquer conversa, produção de provas contra si mesmo. Ele toma o cartão amarelo. Ele tem a figura do tio, que é uma figura que está envolvida em diversas situações ilegais, a figura de familiares e de amigos que moram numa ilha muito pequena, que é a ilha de Paquetá, né? E um número de apostas vultoso, até estranho, né? Mas nada comprova que foi o próprio Lucas Paquetá quem incentiva essa ação. Tá? Ao contrário do Bruno Henrique. As provas constantes dos autos da ação de fraude esportiva contra o jogador, né, com a denúncia do Ministério Público, é de que o próprio jogador vai fomentando, vai alimentando. Ele é partícipe do crime. Ele tem ações diretas para fraudar o resultado ou a ação esportiva. Então a situação é completamente diferente. Completamente diferente. Né? E aí a sentença do Bruno Henrique provavelmente será completamente diferente da do Lucas Paquetá. Pelo histórico, Bruno Henrique, pelo precedente, Bruno Henrique pode ser banido do futebol? Como eu disse no início, pode, mas acho difícil, tá? Acho difícil. O Eduardo Bauerman, depois de um tempo, seguiu a sua carreira. Eu acredito numa punição exemplar, que tire Bruno Henrique pelo menos um ano e meio dos gramados. E aí eu não sei se o Flamengo vai ser tão amigo, tão camarada de continuar pagando um salário altíssimo para um jogador que ficou manchado, marcado como um criminoso por fraude esportiva, ganhando talvez um dos maiores salários do elenco do Flamengo. Não acredito em banimento. Acredito numa punição severa. Fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.